No Evangelho deste domingo 22 de dezembro de 2019, do quarto domingo do Advento e último antes do Natal, nós nos deparamos com o José, o carpinteiro José, o habitante de Nazaré, noivo de Maria, envolto numa tremenda angústia. José faz um bate-bola, um ping-pong entre momentos de angústia e de libertação. Primeiro ponto, então, é o de angústia. O carpinteiro, o operário de Nazaré, o noivo de Maria, mergulhado no sonho, se depara com as mais sombrias e perturbadoras angústias de um jovem, de uma religiosidade, de uma cultura, de uma família arraigadamente tradicionais. E lá no seu sonho ele se depara com a angústia de ter que decidir se abandona a guria, a jovem, a adolescente, grávida, noiva, com quem ele não coabitara, portanto grávida não dele, de uma gravidez imprecisa, que ele não sabia de quem, ou se a acolhe, e o que faz, como será visto como marido, pai de uma criança que não é dele. Mergulhado no sonho, e o sonho, para as tradições mais antigas, mais arcaicas, os sonhos eram terrenos de mistério. É onde se manifestavam os mistérios das divindades ou dos demônios. Era através dos sonhos que os deuses falavam, ou que os demônios ameaçavam e aterrorizavam. Os sonhos eram um terreno de miséria. Miséria de ameaças, mas também de aceno para soluções. Os sonhos foram um material de pesquisa depois de grandes cientistas e psicanalistas, como Sigmund Freud, que escreveu sobre o sonho, esta força do poder inconsciente e libidinoso que nos dá material importante daquilo que habita o nosso ser mais profundo. Como também o seu discípulo, que virou seu inimigo depois, Carl Jung, que falou sobre os arquétipos do sonho, sobre a sanidade mais profunda do ser humano e o demônio que habita no ser humano, destruindo a sua mente desde lá do inconsciente coletivo, muito longínquo a mente desse indivíduo que sonha. Portanto, os sonhos acabaram sendo também fonte de preocupação e de busca de interpretação da própria ciência, na área terapêutica, na área psicanalítica. Mas antes, no tempo de José, os sonhos eram um campo de fala e de definição. E era ali que José estava angustiado. O que fazer com Maria? No sonho, ele se perturbava com o fato de que, afinal, a gravidez de Maria necessariamente o empurrava a abandoná-la. Porque é isso que rezava a cartilha da cultura familiar, religiosa, tradicional do seu entorno. Um homem macho, né, tinha direito de abandonar a sua fêmea, a sua companheira, se ela o traísse, mesmo no noivado. Porque noivado é uma espécie de primeira fase do casamento, segundo a tradição. Mas se ele abandonasse Maria, ela facilmente poderia ser condenada à morte por apedrejamento, porque afinal traíra o seu noivo, isto é, marido na primeira fase. Afinal, trair a tradição, afinal, afrontar as raízes mais profundas
dos preconceitos familiares. E José não quer isso para Maria, ele amava Maria. E como diz o texto de Mateus, esse que eu mencionei, já no versículo 18, Mateus era justo. E a justiça era uma preocupação constante do evangelho de Mateus, e ele precisava colocar isso aqui na perturbação de José. Ele era justo, era um homem justo, e um homem justo não pode praticar injustiça. Não pode praticar injustiça com a sua companheira, com a sua mulher, com a sua noiva, mesmo que ela esteja grávida misteriosamente de um outro ser. Então, o que pesava sobre José, a carga que sobrecaía sobre ele era a carga familiar, era a carga religiosa, era a carga cultural, era a carga do meio social enraizado que ele vivia. Tudo isso ganhava os porões mais profundos do seu sonho e o perturbava. Os santos, os justos também se perturbam. Os santos e justos são tocados pela realidade. Os santos e justos são sacudidos pelos preconceitos, não explicados, não bem lidados, não bem enfrentados, não lidados com justiça. E José passou por isso. E ele pensou até não denunciá-la, não difamá-la, mas em abandoná-la em segredo. Mas e daí quando descobrissem? Por que José a abandonara? De duas uma, ele podia ser classificado como um covarde, um fujão. Outra, se descoberta a gravidez de Maria. Então era perturbadora a situação de José, que tudo indica não era nem um pouquinho machista, violento, como muitos dos machões continuam sendo hoje. Esse é o primeiro ponto, a perturbação de José na lida com a sua mais profunda angústia encalacrada na sua alma, transformada em sonho perturbador, um sonho monstruoso, um sonho assustador, um sonho complicado para José. E o segundo ponto, pelo menos que eu designo como segundo ponto, é a libertação de José, mesmo nesse mesmo sonho. José se liberta dos projetos culturais e familiares menores, destes que eu mencionei no primeiro ponto. No mesmo sonho, nesse mesmo processo de diálogo consigo mesmo e com o ambiente, todo esse que eu mencionei, interagindo com o seu psiquismo, com a sua consciência, com os seus valores, com as suas opções, o leva a se libertar. Diz o próximo passo do texto. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, tudo em sonho, e lhe diz: José, filho de Deus. Afinal, quem era José? Era filho de Deus, era o carpinteiro, filho de Deus. Aliás, José, filho de Davi, perdão. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. José se libertou. Isto é, nesta fase do diálogo consigo mesmo, do diálogo interno, subjetivo, consciencial, com o evento gravidez da sua noiva,
José se liberta das amarras mesquinhas, opressoras familiares, culturais, sociais, até econômicas, institucionais, que massacram sem perguntar as razões, e se abre para algo muito maior. E Maria não está grávida para esses projetos menores, familiares, institucionais, culturais, preconceituosos, machistas. Mas Maria está grávida do Messias para um projeto de Deus muito maior. Tanto que o nome de Jesus significa exatamente isso. Para libertar o povo dos seus pecados. Tirar o povo da situação em que o povo foi colocado pelos mesmos que enchem as pessoas de preconceitos, de travas, de amarras, de sombras, de angústias, perturbações e opressões. Então daí José se liberta. Quando o anjo diz para ele, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, ela dará à luz um filho, e tu lhe darás ele, e dá nome, alguém que dá nome para outro alguém, para um ser, segundo as Escrituras, tem muito significado. É ele que dará nome, segundo a orientação teológica, a orientação divina, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Significa que este Espírito Santo que atua no José que dorme, no José que sonha, no José que se angustia, no José que faz a transição da mesquinharia para a grandiosidade, não é o Espírito Santo picareta, dos que falam enrolado para enganar o povo, não é o Espírito Santo dos curandeiros, não é o Espírito Santo dos que roubam dinheiro dos pobres para enriquecer donos de igreja e de religião. Não é o Espírito Santo de propriedade de fulano de tal, de Beltrano de tal, que se diz mais que o Espírito Santo do que os outros. É o Espírito pneuma, ruá, aquele que soprou vida, segundo a parábola, a lenda, segundo a história de Adão e Eva, em que Deus soprou o hálito vivente sobre Adão. Eu mesmo que soprou sobre os ossos secos, segundo a narrativa de Ezequiel, e revitalizou o povo que morria desativado, desligado da aliança libertadora que Deus empreendera lá no Egito com Moisés. Agora sopra a nova aliança com Jesus lá dentro de Maria. Esse Espírito Santo não sopra em catedrais, não sopra em grandes shoppings, não sopra em grandes centros, mas em Nazaré, lá numa guriazinha de 13 ou 14 anos, num povoado absolutamente desconhecido e desprezado, para de lá crescer para o mundo, para o universo, para tirar o povo dos seus pecados, salvar. Esse Espírito Santo que sopra, engravida de um projeto maior, e não só de um filho para carregar nos braços. Engravida uma mulher, engravida um homem que acaba por dar nome. Isso significa que ele protege, que ele cuida dessa criança, cuida dessa mulher, cuida desse projeto. Colocou José de um lado. Não do lado dos preconceitos, não do lado do machismo, não do lado da opressão, não do lado dos poderosos, mas ao lado dos pobres. Não ao lado de Herodes, mas ao lado dos perseguidos por Herodes. Não ao lado daqueles que sangram o povo, mas ao lado daqueles que são a toda hora expulsos, desterrados, massacrados, pisados. É ali José se coloca para cuidar da criança de Nazaré. Muito maior
do que ser marido, do que ser noivo, do que ser pai, trabalhando, expulsando até os intestinos para sustentar uma família, mas trabalhando e se dedicando para cuidar do projeto de Deus, que é muito maior que qualquer coisa, por mais bonita que possa ser, mas que não passa de mesquinharia. Creio que essa mensagem, ela deveria nos sacudir e nos mostrar que o José carpinteiro não é escolhido por acaso. Ele é um operário. Ele é um trabalhador. E foi escolhido para ser pai de verdade. E não simplesmente um genitor que dá vida e fica por ali. A vida toda, cuidando, sem saber em que vai dar isso. Aqui, o José, desse texto de Mateus, sabia que ele cuidaria do Salvador do povo que tiraria o povo dos seus pecados. Pecados aqui, o povo desviado do projeto libertador, salvador que Deus criou, juntamente com ele e para ele, o povo. Essa é a mensagem, não do Natal do Papai Noel, não o Natal dos shoppings, não o Natal do mercado, não o Natal dos amigos secretos, não o Natal das famílias de batidinha nas costas, depois cada um vai embora, logo começa a brigar depois que enche a cara, mas do José e da Maria, que cuidam de um projeto que salva a humanidade. Jesus, o nosso libertador. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.